Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Luiz Maia, eu sou um facilitador do programa Ignite, que está sendo rodado aqui mais uma vez pela Fundação Ladoane, no Brasil. Estou muito feliz de estar aqui gravando esse vídeo para vocês. A ideia aqui é fazer uma ampliação de uma evidência que já foi discutida anteriormente, e que diz respeito à estruturação, à modelagem financeira de um negócio inicial. Mas, dessa vez aqui, a pedidos, a gente vai tentar contextualizar essa discussão direcionado especificamente para uma empresa prestadora de serviços, tá? No exemplo anterior que a gente discutiu, numa masterclass gravada para a Fundação Ladoane, a gente usou o caso de uma empresa comercial que tinha custos de produção ou de geração de mercadoria e que a receita decorria da venda de mercadorias. Então a gente resolveu fazer uma versão mais adaptada a empresas que têm como atividade principal a prestação de serviços, tá? O que tem diante da tela de vocês é um painel geral do que a gente vai discutir aqui, mas antes mesmo de eu ampliar um pouquinho, né, para a gente poder ler com mais tranquilidade esses números, entender o que está sendo discutido aqui, eu queria dar uma noção geral do que a gente vai falar. A gente vai tentar fazer um exercício aqui de estimativas das projeções financeiras de uma organização que está em etapa de implantação. Então, o que se gasta com investimento inicial, o que se gasta nos primeiros meses ou trimestres. Por outro lado, qual é a expectativa de receita, como que a gente acha que as receitas vão crescer, sobretudo a partir dos esforços vindos de um funil de vendas bem organizado, que a gente inclusive vai pensar nos custos de aquisição de clientes, de prospecção de novos clientes e tudo mais, tá? Então, a gente quer tentar fazer essas projeções hipotéticas, né, um cenário de desenvolvimento de uma empresa a partir da sua implantação e usar aqui algumas métricas que são muito importantes. A gente quer falar sobre a estimativa, o dimensionamento do investimento inicial. A gente quer explicar que muitas vezes as pessoas se confundem ou esquecem de colocar na estimativa do investimento inicial um valor relativo à geração de um caixa, né, um caixa para fazer frente aos pagamentos do dia a dia. A gente sabe que qualquer empresa tem descasamentos, né? Desencontros entre o momento que recebe por uma venda e o momento que tem que gastar. Muitas vezes a gente gasta, tem custos muito antes de receber por uma venda. Esse descasamento, né, dos fluxos de entrada e de saída ao longo do tempo, exigem que a empresa tenha um caixa para fazer frente aos pagamentos do dia a dia, enquanto não recebe pela venda lá no final. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E em seguida, a gente vai tentar listar os tipos de custos que uma empresa precisa estar atenta, né? Como que ela precisa organizar esses custos, falar sobre alguns conceitos como margem de contribuição e ponto de equilíbrio. E aí, em seguida, a gente pretende falar um pouquinho sobre rentabilidade e uma estimativa de valoração, de valor da empresa considerando os fluxos financeiros que ela está prevista de gerar ali num prazo de 3, 4 anos iniciais, tá? Então, tudo isso vão ser os temas que a gente vai tratar ao longo dessa apresentação. Um último comentário que eu deveria fazer em relação a essas estimativas todas é que nosso objetivo aqui não é propor números que sejam muito verossímeis e que expressem exatamente a realidade deste ou daquele setor. Não é isso. A gente não está fazendo isso porque a gente está adotando aqui uma empresa genérica prestadora de serviços. A gente está aqui tentando elencar todos os pontos que são relevantes uma empresa em etapa de implantação se atentar, se conhecer, se debruçar, estudar todos esses pontos e de que maneira que uma boa projeção desses fluxos financeiros vão permitir a essa empresa se apresentar para um investidor. Não, de que maneira que a gente converte informações que são projeções financeiras em estimativas que a gente pode usar numa mesa de negociação com um eventual investidor ou com um sócio, um novo sócio que poderia se juntar a essa empresa, tá? Então, o objetivo todo é esse, no contexto de quem está implantando uma empresa e que possivelmente vai ou captar investimentos ou vai atrair sócios. Daí ele precisa ter conhecimento sobre esses números
para argumentar sobre a viabilidade, sobre a robustez dessa operação, tá? Tá. Um rápido comentário que serve. Aqui a gente adotou em cada coluna, como essas que a gente está vendo aqui agora na tela, cada coluna aqui ela está expressando, ou perdão, nesse caso, cada par de colunas está expressando um período no tempo, e esse período é trimestre. A gente sabe que muitas vezes as empresas costumam se organizar financeiramente em períodos mensais, tá? Mas aqui a gente resolveu adotar trimestres porque a gente acaba vendo um horizonte mais amplo de tempo, tá? É possível que de um mês para outro as coisas não mudem tanto, então a gente está tratando etapas que vão tendo características mais específicas na medida que esses grupos de 3 meses vão se sucedendo, tá? Ao longo de todas essas planilhas, vocês vão ver que tem números que estão escritos em azul e números que estão escritos em preto, né, na cor preta. Os números que estão escritos na cor preta, eles são calculados por alguma fórmula que já está na planilha. Os números que estão escritos em azul, você pode editar. Qualquer pessoa pode editar. Então, a gente está gravando esse vídeo aqui, mas a gente vai disponibilizar para todo mundo que estiver assistindo um link que ele pode baixar uma versão dessa planilha e editar a seu gosto, né? Talvez trazendo ali números que sejam mais próximos da sua realidade e que aí sirvam de fato não apenas como um exercício, mas como um exercício aplicado ao teu negócio, tá certo? Tá, então vamos embora. Sem mais delongas, primeiro deixa-me mostrar que nós temos três abas aqui, tá? Nós temos aqui embaixo, ó, na tela, no canto inferior aqui da tela, a gente tem a aba de investimento inicial, essa atual que a gente está aqui, que são os fluxos operacionais, e depois tem uma aba de rentabilidade operacional. Mas vamos por partes, né? Vamos começar com a primeira aba, que é de investimento inicial. Tá, aqui o que a gente tem? A gente tem aquela estimativa usual que qualquer empresa precisa fazer sobre os gastos para colocar-se em operação, né? Então, eventualmente, uma empresa precisa adquirir mobiliário, precisa comprar máquinas e equipamentos, como laptops, como, enfim, monitores, como, enfim, câmeras de segurança, enfim, o que for. Talvez até aquisição de veículos. Aqui a gente não colocou nenhum valor para aquisição de veículos, mas, enfim, dependendo da natureza da empresa, ela vai ter lá um conjunto de investimentos físicos que ela precisa fazer. Existem também investimentos que não são físicos, mas são pré-operacionais, são gastos que são necessários antes da empresa começar a operar. Então, frequentemente, ela tem que pagar taxas para registro e abertura da empresa, junta comercial, contratação de um contador, aquela coisa toda. Ela eventualmente pode ter que fazer treinamentos com a sua primeira equipe, com a equipe mais enxuta que começou junto com a empresa. Ela precisa ter algum alinhamento de algumas práticas, algumas rotinas. Uma empresa inicialmente provavelmente vai ter que fazer certas ações de divulgação, de apresentação, lançamento de website, enfim, pode ser qualquer ação nesse sentido para se colocar, para existir, se estabelecer. Se a empresa estiver alugando uma loja física, também é possível que ela tenha que fazer pequenas reformas para adaptar aquele espaço às suas operações e assim vai. Então, aqui, gente, essas duas primeiras partes aqui são, né, cada um tem um negócio, cada empresa vai ter uma especificidade. Vocês podem trocar esses itens que estão aí, mudar os valores, eliminar alguns itens que estejam aí. De toda forma, a gente colocou duas colunas aqui, né? Do primeiro trimestre e do segundo trimestre, né? Meses 1 a 3, depois meses 4 a 6. Tá. A gente ainda colocou, nesse último espaço aqui embaixo, a gente colocou uma estimativa do capital de giro. Então, a gente considera que entre os recursos que são indispensáveis para uma empresa começar a operar, é a disponibilidade de um recurso em caixa, para que ela possa fazer os pagamentos do dia a dia. Mais uma vez, quase toda empresa tem gastos primeiros antes de faturar, antes de realizar vendas e antes de receber por essas vendas, né? Então, esse período em que a gente está em despesas, mas a gente ainda não recebeu, esse descasamento entre os momentos de saída e de entrada de dinheiro exigem que a empresa tenha que ter uma disponibilidade de recursos para se manter no dia a dia e, principalmente, para evitar que o dono, o CEO, o empreendedor, misture as suas finanças pessoais com as finanças da empresa, tá? Esse é um erro
clássico que todo mundo deveria tentar evitar. Tá, então aqui eu coloquei nesse capital de giro dois itens. Uma disponibilidade inicial de estoque, né? Se tiver algum tipo de material que precisa ter para começar a operar, ou até de mercadoria. E a gente colocou o ponto que eu queria chamar a atenção, que é o caixa. Tá, então eu coloquei aqui um valor de R$ 16.083. De onde que veio esse valor? Então, pessoal, esse valor aqui, ele na verdade foi estimado. Ele não é, vou até mudar aqui a corzinha dele, ele é um valor que deveria estar em preto, porque ele foi calculado aqui embaixo, ó. Esse valor aqui só copia o valor que aparece aqui embaixo. E aqui embaixo existe uma fórmula de como que esse valor está sendo calculado. Eu vou fazer essa explicação bem rapidinho aqui, mas se você quiser, você depois pode procurar é, na internet, nos buscadores, aí você tem mais explicações sobre como calcular o caixa mínimo de uma empresa. Basicamente, a gente precisa de três informações. A gente precisa de uma informação que é o prazo médio de pagamento, com que regularidade que eu tenho que fazer pagamentos, e o prazo médio de recebimento pelas minhas vendas. Então, vou pegar um exemplo bem simples aqui que a gente consegue compreender o que são essas duas primeiras variáveis. O prazo médio de recebimento, imagine que uma empresa, sempre que ela vende, ela aceita que o cliente pague em 3 vezes, dividido no cartão em 3 vezes. Ora, o que que isso significa em termos de recebimento para a empresa? Que ela vai receber um terço dos valores ao final de 30 dias, o outro terço ao final de 60 dias, e o outro terço, o terceiro terço, ao final de 90 dias. Se a gente pegar a média desses prazos, vai dar 60 dias. Então, uma empresa que só vende dividindo em 3 vezes, ela tem um prazo médio de recebimento de 60 dias. Ou seja, leva 60 dias, em média, para uma venda realizada se transformar em dinheiro no caixa, disponível para a empresa. Então, prazo longo de recebimento. Por outro lado, vamos dizer que essa empresa tem dois tipos de custos. Os custos que ela tem que pagar sempre à vista, vamos dizer que seja metade, e custos que ela paga com um prazo de 30 dias. Como a gente paga, por exemplo, um trabalhador. Né? Um trabalhador trabalha para a gente um mês, no final de 30 dias a gente vai lá e paga o salário, paga os encargos também e tudo mais. Tá, então, se essa empresa, digamos assim, tem metade dos custos que ela paga à vista, é outra metade dos custos ela paga com 30 dias, ora, se eu tirar uma média aí, vai dar 15 dias. Então, o prazo médio de pagamento é de 15 em 15 dias. Ora, vocês estão vendo que essa empresa recebe a cada 60 dias, em média, mas ela paga a cada 15. Então, essa diferença, 60 menos 15, esses 45 dias que eu precisaria antecipar de alguma forma, eles vão entrar na conta, tá? Então, tá aqui, ó, a formulazinha que eu estou usando é prazo médio de recebimento menos prazo médio de pagamento, vezes o valor da despesa diária. Tá? Então, se eu recebo a cada 60 dias em média, e se eu pago a cada 15 dias em média, a diferença entre esses dois é de 45 dias. Quanto que eu tenho que ter dinheiro por dia para fazer frente a cada um desses 45 dias? Então, eu vou ter uma estimativa da despesa diária. Como é que eu vou fazer isso? Lá na frente, eu vou pegar as despesas de um trimestre inteiras, todas elas, e vou dividir por 90 dias. Então, se eu pegar todas as despesas de um trimestre, 3 meses, 3 vezes 3 dá 30, e dividir por 90 dias, eu tenho uma média de despesa diária, tá? Então, daí que vem esse número. Então, esse 16.083 aqui, ele vem desse 45, perdão, desse 30 menos 15. Desculpa, aqui o exemplo era, era prazo médio de 30, tá? De 30 dias de recebimento. Eu falei 60, mas aqui eu estou vendo que eu adotei aqui o valor de 30. Tá? Então, é como se a empresa vendesse com um prazo médio de 30 dias, sempre dando 30 dias para pagar. Tá, então, aqui esse descasamento é de 15 dias e eu vou multiplicar pela despesa diária. Mas perceba que aqui, ó, onde esse número está sendo calculado, tem uma fórmula que vai buscar, ó, vou até fazer aqui um F2, ele vai buscar esses números lá na outra planilha. Ele vai pegar aqui a soma das despesas todinhas, aqui, com aqui, com aqui, vai somar todas as despesas, perdão, custos, né? Está aqui.
todos os custos. Esses custos aqui, com esses custos aqui, e vai dividir por 90. E aí ela vai ter uma estimativa da despesa diária, tá? Tá, mas vamos voltar para lá então. Então aqui eu tenho a soma de todos os investimentos físicos, investimentos pré-operacionais e uma estimativa do capital de giro. Significa que essa empresa, para começar a operar, ela precisa logo de R$ 62 mil. Se a gente pensar aqui no dinheiro também relacionado a investimento inicial, no segundo trimestre ainda tem uma laminha aqui, um restinho de mais R$ 5 mil. Então, para começar a operar aqui, já tem um investimento inicial de R$ 67 mil, tá? Mas vamos agora pensar nos fluxos, tá? Eu vou agora para a segunda aba aqui embaixo, projeções. Então, agora aqui, por favor, vamos dar uma olhada na, na planilha geral e depois a gente vai vendo especificamente o que ela está tratando, tá? Então, ó, para cada conjunto de duas colunas como essa aqui, a gente está falando de um trimestre, tá? Então, aqui é o trimestre primeiro, aqui é um trimestre que representa tanto o segundo quanto o terceiro, tá? Então, eu coloquei só uma vez, mas seriam esses mesmos números para o segundo e para o terceiro trimestre. E aqui depois eu tenho os números que seriam do quarto trimestre em diante, a cada trimestre, aqueles valores se repetiriam, tá? Então, vamos começar a entender o que nós temos aqui, ó. Nós temos aqui um conjunto de valores associados ao recebimento da empresa, então é o faturamento, número de vendas, número de clientes, o que abate de imposto sobre venda e tudo mais. Aí a gente tem aqui os custos e despesas variáveis, ou seja, aqueles que estão associados ao ritmo de trabalho que eu tenho, ao número de clientes. Se subir o número de clientes, esses números aqui têm que crescer, tá? E aqui embaixo eu tenho uma outra coisa chamada custos e despesas fixas, portanto, que não dependem do ritmo de atividade, não depende do número de clientes. Só para dar um exemplo do que significa isso, ó, o aluguel do imóvel onde eu estou independe, eu vou ter que pagar todo mês, independente de eu ter atendido um, dois ou 1.000 clientes, eu vou ter que pagar um aluguel por aquela loja, então é um custo fixo. Por outro lado, prospecção de novos clientes, comissão de vendas, tudo isso vai estar associado ao número de vendas e ao número de clientes, né? Então, esses custos aqui tendem a crescer quando o número de clientes e o número de vendas aumenta. Esses outros aqui não, eles são independentes do número de clientes e do volume de vendas, tá? Tá. Existe uma série de cálculos que eu vou mostrar bem rapidamente aqui para a gente só ter noção de como que eles funcionam, tá? Então, eu coloquei aqui algumas premissas. Eu coloquei que essa empresa trabalha com dois tipos de, entre aspas, produtos. Um produto são serviços continuados, então eu assino um contrato com o cliente e ele vai me pagar R$ 1.500 por mês para esse serviço. Então, para cada trimestre, ele vai me pagar R$ 4.500, 3 vezes 1.500. Se eu tenho aqui, ó, dois clientes nesse tipo de contrato, 2 vezes 4.500, então eu tenho aqui, ó, 2 vezes 3 vezes 1.500. O 2 é um número que eu posso mudar. Se eu quiser aqui, eu posso colocar 4, muda tudo, tá? Então, esses números que estão em azul são variáveis que eu, que estou manipulando a planilha, posso alterar e as fórmulas todas vão recalcular tudo que está lá em cor preta, tá bom? Tá, então, para esse primeiro trimestre aqui, essa empresa só tem dois clientes permanentes e ela também presta serviços pontuais para clientes que não vão assinar um contrato, mas que eventualmente me pedem para fazer algum serviço, prestação de serviço pontual. Então, para cada um desses projetos pontuais aqui, a empresa recebe R$ 2.000 e dizendo, digamos que ela tenha três clientes, 3 vezes 2.000 vai dar R$ 6.000, tá? Tá, agora aqui embaixo, ó, vem uma série de elementos que vão ser abatidos da minha receita bruta de vendas para eu ver quanto que realmente entra no caixa, tá? Então, primeira coisa, imposto sobre vendas. Imaginando que essa empresa é uma empresa do Simples, né, do sistema tributário mais simples que tem no Brasil, ela vai ter faixas de tributação que podem ser 6%, 11,2% e 13,5%. Na verdade, aqui para esse exemplo, ó, nessa primeira linha, eu usei 6%,
Aqui, a partir do segundo trimestre, eu usei 11,2%, está vendo a fórmula aqui em cima, ó? E aqui, a partir do quarto trimestre, eu já usei 13,5%, mas isso, obviamente, vai depender do volume de faturamento anual de uma organização, tá? Qual a alíquota que ela tem que pagar. Tá, mas então, a gente tem, pelo simples, a gente tem a tributação sobre o faturamento da empresa. Nesse caso aqui é 6% de 9.000, 6% de 6.000, então aqui já está um abatimento das vendas que eu tive. Tem uma taxa de recebimento, digamos assim, que seja a taxa da maquininha, dependendo do meio de pagamento que o cliente utiliza, quem for fazer essa intermediação do pagamento pode cobrar uma taxa, muitas vezes é a taxa da maquininha, quando a gente aceita pagamento por cartão, né? Então eu coloquei aqui como 5%, talvez esteja um pouco excessivo, e eu ainda coloquei um terceiro item aqui, que são os cancelamentos, descontos, que a gente eventualmente oferece para fechar uma venda, e abatimentos, que aqui e ali a gente pode também ser levado a fazer, tá? Então, coloquei também uma estimativa de 5%. Todos esses valores aqui são abatidos do 9.000 para chegar aos 7.560. E todos esses valores aqui são abatidos dos 6.000 para chegar a esses 5.000. Então, cada um desses produtos que a empresa tem gerou um nível de faturamento, de receita líquida, né? Depois de abatidos certas despesas relativas à própria venda. Agora, a gente vai encarar aqui os custos e despesas variáveis. Qual que é a diferença de custos para despesas? Pessoal, o sobrenome de custos é de produção, tá? Então, coisa que estão diretamente ligada à prestação de serviço. E despesas, o sobrenome de despesas é administrativas, tá? Então, são coisas que são acessórias à atividade principal de prestação de serviço. Então, a gente tem aqui, ó, custo variável, o primeiro, um determinado serviço especializado, terceirizado. O segundo, a despesa com prospecção de clientes. Hoje em dia é muito comum a gente ter despesa para fazer impulsionamento de anúncios em redes sociais. A gente tem, às vezes, equipes que vão preparar a nossa identidade visual, vão divulgar isso nas redes, enfim. Então, tem despesas para prospecção. Eu posso ter que fazer visitas a clientes e tudo mais, tá? Eu coloquei aqui alguns valores só para supor essas despesas iniciais e despesas variáveis eu coloquei comissão de vendas, insumos e material de escritório, que também vai ser tão maior quanto maior for o meu número de clientes atendidos, tá? Então, todos esses aqui são custos de despesas variáveis. Mais uma vez, as pessoas podem editar os números em azul, que o número lá em cor preta vai mudar. Então, se eu puser aqui, por exemplo, 150, ó, só para mostrar o exemplo, sobe lá a parte de cima. Se eu voltar aqui para zero, ele refaz a conta direitinho, tá? Tá, aí vem um conceito que é importante a gente conhecer, que é o conceito de margem de contribuição. O que que é margem de contribuição? Margem de contribuição é uma estimativa que a gente faz de quanto uma determinada venda ou um determinado faturamento com uma linha de produto, quanto que aquele faturamento, aquela venda se converte em grana livre, entre aspas, para eu pagar custos fixos, despesas fixas e eventualmente ter lucro. Então, essa margem de contribuição, eu vou pegar a receita líquida de vendas e vou subtrair os valores de despesas variáveis e custos variáveis. Então, o que que a margem de contribuição me diz? Quanto que eu consegui converter de uma venda para recursos que serão disponíveis para eu pagar custos fixos, despesas fixas e lucros, tá? Então, eu abato desses 7.500 aqui o 3.000 e o 1.950. Então, sobrou aqui 2.650. Mas uma melhor maneira de apresentar essa margem de contribuição é como porcentagem. Então, eu falo assim, 2.610 representa, na verdade, 17% desse valor aqui, ó, F10 mais G10, que é esse valor aqui, ó. Então, se eu pegar 2.610 e dividir pela soma desses dois aqui, eu falo assim, desse faturamento total de 12.000, 2.610 significa 17%. Então, de todos os 12.000 dos meus faturamentos, eu consegui que 17,4% deles se convertessem em dinheiro para eu fazer frente às minhas despesas fixas e ao meu lucro, tá? Obviamente, esse valor está insuficiente, né? A gente está vendo aqui
a margem de contribuição nessa linha de produto em 2.610, nessa outra linha de produto em 3.640, e a gente vai comparar isso aqui com as despesas fixas, dá um buracão enorme aqui. Então, esse valor aqui, ó, de 50 mil, entra também como sendo necessidade de aporte no primeiro momento, tá? Se eu estou prevendo que no primeiro mês eu já vou ter toda essa falta de recrâneo aqui, eu vou considerar isso também como parte de uma necessidade de aporte inicial, tá? Então, isso daí teria que se somar com aquilo que veio lá na primeira planilha de investimento inicial para ser considerado o fluxo do primeiro trimestre. O fluxo do primeiro trimestre tem esses valores todos aqui negativos, 67 mil, mais esse outro aqui, ó, de 50 mil. O primeiro trimestre é muita saída de dinheiro. Tá, a coisa vai caminhando no segundo trimestre mais ou menos da mesma forma. Só que aqui agora, ó, em vez de ter 2 clientes continuados, né, eu tenho 10 clientes continuados. Em vez de ter 3 projetos pontuais, eu tenho 6 projetos pontuais. Então, o valor do meu faturamento líquido já está bem maior, já chega a 45 mil. Eu mais ou menos tenho despesas semelhantes aqui em termos de custo variável e despesa variável, aqui e ali uma coisa um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas agora eu já tenho uma margem de contribuição bem mais robusta. 49%, esse 28 mil aqui representa 49% de toda a receita que foi gerada naquele trimestre. Então, metade da, o dinheiro que sobra para eu pagar custos fixos, despesas fixas e gerar lucro, representa já metade de todas as vendas. Então, estou conseguindo converter mais grana das vendas para entrar e sustentar minha operação em termos de custos fixos e para gerar um lucro, tá? Então, é uma margem de contribuição bem mais robusta. Esse número é um número que muito investidor pode estar interessado em saber. Qual que é a margem de contribuição que você vai ter nesses produtos ao final do primeiro ano? Tá? Então, esses números é bom a gente ter para convencer o investidor inicial de que a gente está sabendo converter vendas em dinheiro que vai fazer frente a sustentar a operação, né? Tá, mais uma vez aqui tem custos fixos, teve até uma pequena variação aqui, mas não diz respeito ao número de clientes atendidos. Se vocês prestarem atenção aqui, vai ver que teve alguma despesinha a mais ou a menos aqui e ali, tá? Tá, e chega no quarto trimestre, a gente já tem 30 clientes de serviços continuados, portanto, um faturamento bem maior, e 15 clientes contratando projetos pontuais. Então, o faturamento aqui já está superior a 100 mil reais, 126 mil reais, mais ou menos, e aí a empresa já começa a ter um fluxo que é mais que suficiente para pagar todos os custos e despesas fixas. Aqui, ó, a gente fala que essa empresa agora já tem, entre aspas, um lucro operacional. Por que que a gente está chamando esse fluxo operacional de lucro operacional? Porque aqui a gente não está pensando em despesas financeiras. A gente não está pensando que essa empresa, para funcionar, tomou dinheiro emprestado e tem que pagar. Tá? A gente está pensando assim, só a operação, esquecendo a parte financeira, como que ela está gerando grana, como que ela está gerando recursos, tá? Como que ela paga suas despesas e como que ela gera recursos para fazer frente a lucro, a juros, a outras coisas todas, tá? Tá. A gente, nesse caso, já tem informações para calcular aquilo que a gente chama de ponto de equilíbrio, tá? Então tá aqui, ó, eu calculei o ponto de equilíbrio para cada uma das linhas de produto. O que que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio vai calcular qual que é o número de unidades de cada um desses produtos que eu preciso vender e que se eu ultrapassar aquele número de unidades ou número de clientes atendidos, eu começo a ter lucro, ou seja, eu já paguei todas as despesas fixas, já paguei todas as despesas variáveis, e aí eu começo a ter lucro. Como é que a gente calcula esse ponto de equilíbrio? Olha aqui, gente. A fórmula dele está dizendo ó, J28 mais J35 dividido por J26. Então, J28 mais J35. Então, eu estou somando todos os custos fixos e dividindo pela margem de contribuição. Vamos ver se esse negócio faz sentido. Olha, margem de contribuição unitária. Vamos ver se esse negócio está de sentido. Ó, eu disse aqui que essa empresa vendendo 30, ó, atendendo 30 clientes com serviços continuados, ela gera uma margem de contribuição de 92 mil reais.
Eu posso pegar esses R$ 92.000 e dividir por 30 para saber qual que é a margem de contribuição por unidade vendida. Então aqui, ó, se eu pegar R$ 92.000 dividido por 30, vai dar 3.067. Então, para cada unidade que eu vendi, depois de pagar todas as despesas de vendas, depois de pagar todos os custos variáveis, para cada unidade que eu vendi, a cada R$ 4.500 aqui para cada cliente que eu atendi por trimestre, sobrou 3.000, né? Cada 4.500 sobrou 3.067, que eu posso usar para outras coisas, para pagar as despesas fixas. Ora, como despesas fixas e custos fixos são a soma desses dois aqui, eu posso falar assim, não, aqui tem 82.000. Quantas unidades que gerem R$ 3.000 eu preciso para pagar 82.000? Então, eu só vou pegar esse valor total aqui de despesas fixas mais custos fixos e dividir pela margem de contribuição unitária, ou seja, quanto que eu gerei de grana por produto vendido para fazer frente a custos fixos. E aí eu vou encontrar aqui que 26,9. Ora, o que esse 26,9 está dizendo aqui? Tudo bem que eu vendi 30 unidades, mas na hora que eu passei a vender 27, ou eu tive 27 clientes atendidos, eu já dava conta de pagar todas as despesas fixas e variáveis. Então é ponto de equilíbrio porque fala assim, esse é o ponto a partir do qual a empresa começa a ter lucro, levando em conta apenas os fluxos operacionais, tá? A gente ainda não está levando em conta aqui despesas financeiras e tudo mais. A mesma coisa poderia ser para o outro produto. O outro produto tem uma receita um pouco menor, então 15 unidades. Cada uma dessas unidades está me gerando aqui, ó, de margem de contribuição unitária, ou seja, por unidade vendida por R$ 2.000, sobra 1.350 aqui para eu fazer frente a despesas fixas, custos fixos, manter a operação e, e eventualmente gerar lucro. Então, ela é muito pouquinho comparado com os 82.000. Se eu pegar esses 82.000 aqui e dividir por 1.350, vai dar 61. Ou seja, eu só conseguiria pagar todos os custos dessa empresa vendendo apenas projetos pontuais se eu vendesse mais de 61 projetos. Então a gente vê que é muito mais fácil aqui, número de clientes, com 27 clientes eu já passo a ter lucro, se for de serviços continuados. Se essa empresa fosse trabalhar só com projetos pontuais, ela teria que vender 61 projetos pontuais ao longo de um trimestre para começar a ter lucro. Só a partir do 62º ela começaria a ter lucro mesmo, tá? Tá, de toda forma aqui essa empresa obviamente está vendendo mais do que o ponto de equilíbrio, no primeiro caso, então ela já vai ter lucro, ela já tem um resultado positivo, depois de considerar todas as despesas, ela já tem um resultado positivo de R$ 30.000. E a gente pode ver até quanto que é esse resultado, comparar o R$ 29.000 com é, uma estimativa de receita líquida de vendas. Então, se eu pegar R$ 29.000 e dividir aqui por 125, né, que é a soma da receita líquida de vendas com os dois produtos, vai dar 24%. Então, essa empresa, a partir do quarto trimestre, já tem uma margem de lucro operacional bem robusta de 24%, tá? Muito bem. Para terminar, a gente vai converter esses números que a gente propôs aqui para o primeiro trimestre, para o segundo e para o terceiro e para o quarto trimestre em diante. A gente vai propor isso como sendo uma linha do tempo. Então, está aqui, ó, o primeiro trimestre entra a soma lá daqueles investimentos iniciais, mais o prejuízo que foi gerado aqui, ó, nesse fluxo do primeiro trimestre. Então, a gente vê que o fluxo do primeiro trimestre foi negativo em menos 118. Do segundo e do terceiro, tá aqui, ó, foi descrito aqui, ó, segundo e terceiro, olha aqui o prejuízo, foi de 24.780. Então, a gente colocou ali 24.780. Do quarto trimestre em diante, a gente repetiu os valores que seriam se a empresa mantivesse esse patamar de vendas e de custos por mais 2, 3 anos. Então, a gente tem agora aqui um fluxo projetado para 5 anos de como que essa empresa operaria, tá? Com isso, eu posso calcular a taxa de retorno ao final do segundo ano, já está aqui, ó, a formulazinha já está aqui.
Ao final do segundo ano, essa empresa ainda tem uma taxa de retorno negativo. Mas ao final do terceiro ano, a taxa de retorno dela já passa a ser 34%. Ao final do quarto ano, a taxa de retorno dela já vai ser de 53%. Por quê? Porque ela está acumulando resultados positivos e positivos e positivos. E ao final de 5 anos, essa empresa tem uma taxa de retorno de 61%. Para terminar, como eu disse, existe uma informação que é muito útil para que a empresa discuta com seu investidor qual que é o valor dessa empresa. Então, existe um conceito nas finanças chamado de valor presente líquido. A gente pega um fluxo como esse e fala assim: se esse dinheiro tivesse um custo de oportunidade, ou seja, se para operar essa empresa eu tivesse que pagar uma taxa de juros no empréstimo de, digamos, 15%, vou colocar 15%, esse fluxo aqui, ele compensa, né? Porque dependendo da taxa de juros, se ele for muito alta, pode ser que o banco fique com todo o lucro da operação. Então, aqui eu tenho aqui um valor que eu posso editar, está em azul, então eu posso pôr 20%, posso pôr 15%, posso pôr 10%, dependendo de qual que eu acho que seja o custo de um eventual empréstimo ou ao custo que a empresa poderia ter se fosse tomar esse recurso emprestado no banco. Então, a gente vai tomar isso como sendo um patamar de referência. Vamos dizer que essa empresa consiga se financiar pagando juros de 15% ao ano. Se for esse o caso, a gente pode calcular qual que é o valor presente líquido de todo esse fluxo aqui. Ou seja, se esse número aqui é positivo, significa que mesmo que a empresa tivesse que se tomar emprestado a 15% ao ano, ela ainda assim geraria muito mais caixa do que o suficiente para pagar os juros e para devolver o dinheiro emprestado. E o valor que ela gera de riqueza com esse fluxo, né, se a gente trouxer para o valor presente do primeiro dia, ela tem um valor de 177 mil reais. Então, essa empresa que a gente mostrou para vocês aqui agora, considerando um custo de capital a 15%, ela tem, no primeiro dia que ela começar a operar, fala assim, quanto vale a empresa hoje? Ela fala assim, ela vale 177 mil reais. Esse é o valor que a empresa tem se a gente pegar os fluxos que vão acontecer nos próximos 5 anos e trazer todos eles para o dia de hoje, fazendo, né, aplicando a taxa de juros certinha para que a gente compare laranja com laranja, não some valores em diferentes momentos no tempo, porque não pode fazer isso, né? Nas finanças, R$ 100 hoje é diferente de R$ 100 daqui a um ano, né? Para transformar esses números incomparáveis, a gente precisa aplicar uma taxa de juros. Então, essa empresa já tem um valor de 177 mil no primeiro dia. Como é que eu sei disso? Fala assim, não, com a projeção dos próximos 5 anos da operação dela, essa empresa gera grana suficiente para pagar os empréstimos que eu tomei a 15%, e é como se eu tivesse um valor de 177 mil, uma expectativa de valor de 177 mil desde aquele primeiro dia. Como é que esse número é discutido para a gente pensar em captação de investimentos? Ora, se eu mostro esses números para o investidor e ele vira para mim e fala assim: Ok, Luiz, eu estou disposto a investir na sua empresa. Eu estou disposto a aportar 120 mil reais na sua empresa. Quanto que isso me dá de propriedade sobre a sua empresa? Você é dono de 50%? Você é dono de 60%? Aí eu vou dizer assim: se você vai aportar 120 mil e a minha empresa, no primeiro dia, considerando o fluxo dos próximos 5 anos, no primeiro dia ela vale 177, eu vou pegar esses 120 mil e vou comparar com 177, que ela já vale hoje, com 120 mil e mais 120 mil que você vai aportar. Então, esse 120 mil comparado com a soma de 177 mais 120 mil, vai me dizer qual que é a porcentagem que você está comprando desse valor após o seu aporte de 120 mil, tá? Então, isso daí vai dar, deixa eu ver aqui, eu acho que eu fiz essa continha, não, eu fiz aqui com 100 mil, mas se a gente fizesse 120, só para pegar uma estimativa aqui, 120 dividido por 120 mais 177 vai dar 40%. Então, se o investidor olhasse para esses números e falasse assim, eu quero investir com você e eu tenho 120 mil para aportar. Eu falo assim, pronto, eu vou te emitir um papel dizendo que você é dono de 40% da empresa. Por quê? Porque antes do investimento desse novo investidor, a empresa valia 177 mil,
com a soma de 120 vai dar 297 mil. E 120 comparado com esses 297 mil significa 40%. Pessoal, é isso. Eu sei que são muitos conceitos. Algumas coisas que eu falei aqui, talvez vocês tenham que estudar um pouquinho mais, ler mais sobre eles, ver outros vídeos na internet, mas eu espero poder ter ajudado. Eu fico por aqui desejando muita sorte, bons negócios a todos e todas, e até a próxima.